Bom dia, irmãos. Bom dia. Estamos reunidos mais uma vez para podermos adorar ao nosso Deus, para junto podermos cantar louvores ao seu nome. E esse é um domingo especial porque o Senhor está aqui entre nós. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui entre nós. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para adorar, cantar louvores ao nosso Deus. E eu vou convidar você para que você abra a sua Bíblia no Salmo 126, para que nós possamos fazer a leitura inicial da palavra do Senhor. Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. Amados, o nosso Deus é aquele Deus que restaura a nossa força, restaura o nosso vigor e a nossa alegria, assim como Ele enche o leito dos ribeiros no deserto. Essa é uma figura muito interessante. Eu já vi um vídeo dessa situação acontecendo naquela região, um local completamente seco, deserto, e aí na época da chuva vem uma grande tempestade e, assim, em questão de minutos forma-se um leito de um rio caudaloso e muito forte, né? O salmista, ele faz exatamente essa imagem para dizer que o Senhor é aquele que restaura as nossas forças, onde parece não haver forças, porque Ele, através do seu Espírito Santo, nos dá essa força que nós precisamos. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. O Senhor vai nos encher de alegria nesse momento, eu tenho certeza, porque Ele está entre nós. Então, nesse momento, feche os seus olhos e adore ao Senhor. E peça a Ele que esteja aqui entre nós, e peça que o Espírito Santo venha com bálsamo sobre cada vida aqui nesse momento e nos encha da sua alegria. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela bênção de podermos contar com a tua presença entre nós. Amado Deus, essa aqui é apenas uma pequena igreja, isso aqui é apenas um prédio, mas sabemos que o Senhor não está em prédio, o Senhor está nas pessoas, o Senhor está entre nós, porque somos templo do teu Espírito Santo. Então venha, Senhor, habitar entre nós, venha falar aos nossos corações, venha, Senhor, nos encher, Senhor, da tua alegria, Senhor Deus, venha nos encher do teu consolo, porque tu és o Deus, o Consolador que está entre nós, aquele que foi deixado para nós quando Jesus Cristo foi elevado aos céus. Muito obrigado, porque temos a certeza que o Senhor está presente aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por todo o cuidado, por todo o carinho, por todo o amor que Ele tem dedicado. Oh
Hoje a gente vai fugir um pouquinho da nossa série de pregações, exatamente por conta, né, dessa última semana que nós vivemos, experimentamos, né, algumas coisas que foram para nós, trouxeram um impacto muito grande para a nossa pequena comunidade, né? Então, eu acredito que o Espírito Santo hoje vai nos falar de outra maneira. Então, vamos abrir os nossos corações para que Ele possa, através do Espírito, iluminar o nosso entendimento e que a gente perceba muito bem o caminho que Ele está querendo nos mostrar, que é tão importante para nós no dia de hoje. Amém? Muito bem. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 7 ao 33. Ok? Acredito que todos tenham já aberto suas Bíblias, seja de papel, seja eletrônica, né? Como diz um amigo meu, Bíblia elétrica. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O filho do homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser o mais jovem, e aquele que governa como aquele que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como o meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Amém. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Pai, nós queremos que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, nos direcione, Senhor Deus, porque eu tenho certeza que essa palavra, ela provém do Senhor,
mas nós sabemos que se a tua palavra não vier acompanhada do teu Espírito Santo, de nada valem as palavras humanas, mas se o Senhor estiver presente entre nós, me guiando agora como instrumento em tuas mãos, eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui abençoados. Nós oramos, rogamos a Ti pela Tua presença entre nós, no nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana, nós tivemos uma notícia que partiu o nosso coração, O Senhor chamou o nosso irmão Cláudio Ulisses, A família, os representantes da família estão assentados ali todos juntos. Essa bela família que eu conheço há tão pouco tempo, Temos 2 anos, pouco mais de 2 anos, que eu tenho convivido com esses irmãos. Eu digo que eu vim para cá, eu orei muito antes de vir para cá, e a resposta que eu obtive do Senhor, que era realmente para estar aqui, foi pelo fato da irmã Eli ter sido ovelha do meu avô, Trasilgo, do meu pai, Silas, e quando eu soube dessas 2 histórias, eu falei, é aqui que o Senhor está me trazendo, e eu estou muito feliz de, nesse momento, estar compartilhando esse momento de dor, de tristeza, mas também de consolo do Espírito Santo. Conheci a Mayra, conheci também o Otávio, conheci a Evelyn, e já estava aqui acompanhando de perto o Daniel em várias vezes que nós nos encontramos no gabinete, conversamos sobre várias coisas, E uma das coisas que me deixou mais feliz, Gabriel, nesse momento, foi quando você falou assim para mim: estou firme em Jesus. Você falou para mim isso ali na sua casa, na quinta-feira. Eu fiquei muito, muito feliz com isso. E por isso, irmãos, por esse evento todo que a gente passou nesse tempo, eu escolhi esse texto porque ele nos faz refletir sobre a brevidade da vida e sobre a maneira como nós conduzimos os nossos relacionamentos enquanto estamos partilhando essa vida uns com os outros. Eu olho para esse texto aqui de Jesus e o que eu vejo aqui são relacionamentos. O que eu vejo aqui é algo muito claro que Jesus estava tentando passar para eles, mas aquelas pessoas não estavam compreendendo exatamente aquilo que Jesus estava dizendo. Nós vemos nesse texto, irmãos, o Senhor falando para os seus discípulos irem preparar um lugar para que eles pudessem passar a Páscoa, A Páscoa era um grande evento para os judeus, era uma grande festa para os judeus, ela era algo marcante na história desse povo, Se você não se lembra, a Páscoa ela foi instituída naquele momento em que o povo de Israel estava para sair do Egito. Logo depois das 9 pragas, havia ainda uma 10ª praga, e ela estava logo por vir, e essa praga seria a última, e seria devastadora. Então, o Senhor diz a Moisés que instruísse o povo para que eles pudessem fazer um determinado ritual, que era exatamente matar um cordeiro, pegar aquele sangue, estou falando aqui resumidamente, pegar aquele sangue daquele cordeiro, passar na verga das portas e fazer daquele cordeiro, junto com outros elementos, uma refeição. Naquela noite, quando um anjo da morte passasse e ele olhasse para a verga da porta, e ele veria ali a marca do sangue no portal da casa dos judeus. Então o anjo ele não entraria naquele lugar para ceifar a vida das pessoas mais velhas, dos filhos mais velhos, Então essa foi a marca da saída do Egito, porque logo depois que essa última praga ela passa e os descendentes de Jacó são preservados daquela matança, eles saem do Egito, e durante todos os anos naquela época eles festejavam essa saída do Egito, esse livramento que Deus deu para a escravidão. E a gente percebe que Jesus desejava ansiosamente
comer a Páscoa com os seus discípulos. Mas Jesus não estava querendo comer ansiosamente porque estava com fome, ou simplesmente porque era uma grande festa, né? Tinha muitas coisas gostosas para serem partilhadas, mais ou menos como o nosso Natal, né? Que a gente se reúne nas casas e ali eu tenho lembranças, né, da minha infância, né? A família se reunia, a minha mãe, que é uma exímia cozinheira, né? Fazia alguns pratos assim, e até hoje eu me lembro muito bem do efeito que eles causavam em mim no momento em que eu ia consumindo, né, aqueles frangos e aquelas coisas, chester e tantas outras coisas que ela preparava com tanta maestria. Mas esse não era o motivo de Jesus estar ansioso por partilhar a Páscoa. Havia algo por trás daquela ansiedade de Jesus Cristo por compartilhar aquele momento tão especial. E isso o próprio versículo nos diz. Ele falava o seguinte: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Isso porque a Páscoa tinha um significado muito forte para Jesus Cristo, porque na verdade essa Páscoa, ela tipificava o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para os pecadores. E ao participar daquele ritual que era feito anualmente pelos judeus, Jesus, na sua última Páscoa, na sua última ceia, ele então começa a perceber a gravidade, a seriedade daquilo que estava esperando. Logo depois dessa ceia que Jesus fez com os discípulos, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Ali ele é preso e de lá ele é levado para ser crucificado. Então Jesus sabia que aquele momento era um momento que o aguardava muito sofrimento. Os minutos que estavam por vir, as horas que estavam por vir, eram horas de muito sofrimento. E nesse momento, as pessoas que passam por algum tipo de privação, as pessoas que estão passando por algum momento difícil na vida, a coisa que elas mais querem, irmãos, não é andar num carro luxuoso, não é ter um grande iate, não é saber que a sua conta bancária está muito grande, mas sim estar perto das pessoas que ama. Jesus, naquele momento, desejava a presença dos seus amigos mais íntimos. Ele precisava daquele conforto, daquele consolo, daquelas pessoas que andaram com ele durante 3 anos e que Jesus amou profundamente cada um deles. Então, nesse momento, essa era a aflição de Jesus, que ele estava ali compartilhando naquele momento da ceia. Mas, irmãos, parece que os seus discípulos não estavam prontos para perceber a necessidade de Jesus. Eles andaram tantas e tantas vezes, viram tantos e tantos milagres do Senhor, viram as suas pregações, viram os seus ensinos. Por tantas e tantas vezes Jesus teve diálogos profundos com cada um dos seus discípulos, inclusive dizendo que ele deveria morrer, haveria um momento em que ele morreria, mas os discípulos pareciam não estar perceptivos quanto a essa situação que Jesus estava. E é muito interessante quando nós olhamos 3 episódios aqui, nessa leitura que nós fizemos, 3 personagens que de alguma maneira ignoram o fato de Jesus estar falando algo tão importante, algo que afligia muito o seu coração, que era aquela antecipação por conta do seu sofrimento. E a primeira pessoa que nós vemos dessa forma, ignorando os sentimentos de Jesus, é nada mais, nada menos do que Judas, no versículo 21, quando Jesus diz: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Jesus estava dizendo: eu preciso passar essa ceia com vocês antes de sofrer. Estou ansioso para partilhar essa ceia antes de sofrer. E enquanto ele falava isso, alguém maquinava um plano para que Jesus fosse entregue aos inimigos.
Veja, irmãos, como a insensibilidade estava no coração dessa pessoa que durante 3 anos andou com Jesus, viu quem Jesus era. Jesus não era um trapaceiro, Jesus não era alguém com uma personalidade dúbia, Jesus era alguém que tinha um caráter santo, mas mesmo assim, aquele homem ficou insensível àquilo que Jesus estava dizendo naquele momento. Amados, eu fico me perguntando, por que é que Judas, naquele momento em que seus planos ficaram claros, foram declarados ali diante de todas aquelas pessoas, porque naquele momento ele não se lançou de joelhos diante de Jesus, pedindo perdão para o seu grave pecado, saber que estava traindo Jesus por 30 moedas de prata. Amados, isso porque o pecado é algo que escurece a nossa visão, ele escurece o nosso entendimento. Nós, quando estamos num processo de pecado, nós deixamos de enxergar quem está à nossa volta, nós só olhamos para o desejo que nós temos, aquilo pelo qual o pecado está apontando, nós só miramos para o pecado e muitas vezes nós nos esquecemos quem está à direita e quem está à esquerda. E naquele momento o que Judas pensava era tão somente em entregar Jesus. E isso, irmãos, porque Judas era uma pessoa gananciosa. Os estudiosos também dizem que não apenas isso, por ser zelote e por ter andado com Jesus Cristo, por ter visto todos os milagres que Jesus havia feito, que aquele homem também, de certa forma, ele talvez acreditasse que entregando Jesus talvez convocasse, conforme ele diz em outra parte do Evangelho, em João, 12 legiões de anjo para que os livrasse dos inimigos. Mas Jesus tinha acabado de dizer que ele estava ansioso para participar da Páscoa com os discípulos antes de sofrer. Jesus tinha deixado claro, não vai acontecer nada disso, Várias pessoas tinham vários pensamentos sobre Jesus Cristo, sobre quem seria o Messias. Os discípulos achavam que Jesus seria um grande líder, mas Jesus tinha deixado claro, não será dessa maneira, o reino dos céus que eu estou pregando não é isso. Aquele homem só tinha a ganância em seu coração e não percebeu aquele que estava em sofrimento, passando um momento muito difícil que antecipava o seu sofrimento, que estava ali com seus discípulos. Ele não conseguiu enxergar, amados. O outro episódio é logo no versículo 24, a gente vê Jesus dizendo sobre o seu sofrimento, mas o que os demais discípulos estão dizendo? Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Amados, Jesus havia dito para eles, eu vou morrer, eu serei entregue, mas aqueles homens ainda estavam falando, Jesus vai ser o grande Messias, O que era o Messias? Tantas vezes nós explicamos qual era o conceito do Messias para o judeu, qual era o conceito do reino de Deus, do reino dos céus para os judeus. O conceito era que haveria um homem descendente de Davi, ele seria um rei poderosíssimo, alguém que operaria milagres, que seria grandioso e que começaria uma grande revolução, faria de Judá uma grande nação, maior mesmo do que na época de Davi e Salomão, e seria tão grande e tão poderosa que seria a maior nação do mundo, e inclusive eles imaginavam na época que tomaria talvez o Império Romano, seria talvez maior do que o Império Romano, porque a visão deles era tão somente de um Messias terreno. E naquele momento em que eles perguntam qual é o maior, a gente vai subjugando os outros evangelhos e a gente vai entendendo o que esse texto vai dizendo. Eles discutiam quem seria o maior no reino dos céus, ou seja, Jesus vai ser o Messias, o líder, mas eu vou ser o ministro de alguma coisa, eu vou cuidar dos exércitos desse reino dos céus aqui na terra, eu vou cuidar daquilo, eu serei ministro de não sei o que, eu serei poderoso naquilo e naquilo.
cada um ficava querendo discutir qual seria a sua posição nesse reino imaginário que eles tinham em sua mente. E Jesus estava dizendo que não seria assim. Em breve, ele passaria por um grande sofrimento. Queridos, aquelas pessoas só pensavam na realização dos seus sonhos pessoais. Elas só olhavam para si mesmas e aquele sentimento, aquele sonho que elas tinham impedia que elas percebessem o sofrimento daquele que estava ao lado de cada um deles. O terceiro episódio acontece logo abaixo. Esse talvez seja de todos o mais perceptível dos demais discípulos. Versículo 33 nos diz: mas ele respondeu. Pedro respondeu a Jesus, né, quando Jesus falou que Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E Pedro respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. É interessante que, de alguma maneira, ele estava percebendo que alguma coisa estava para acontecer, porque ele fala essas palavras, mas ele não percebeu exatamente como deveria perceber, porque havia algo dentro do seu coração. O Pedro era o que nós chamamos, né, pau para toda obra, né? Aquela pessoa, Pedro, irmãos, mesmo antes da conversão, ele tem muitos talentos, tá? Pedro é alguém disposto, alguém que quer fazer, alguém que está sempre pronto a entrar na frente, né, a tomar o tiro. Então ele tem esse valor como pessoa, mas também havia algo importante no coração de Pedro. Pedro era também alguém arrogante. Era alguém que achava que a sua força, o seu poder, poderia resolver qualquer coisa. Eu, com Jesus, vamos lá e vamos acabar com tudo. Estou pronto para ir contigo para a prisão, é a palavra dele, né? E para a morte, é também o que aquele homem dizia e pensava. Amados, a arrogância também fez com que Pedro não visse aquilo que Jesus estava passando, porque Jesus havia deixado claro que não seria dessa forma, não seria por força, não seria pelo ímpeto humano, mas que ele deveria atravessar aquele momento, porque a ceia que eles estavam fazendo do cordeiro que estava sendo morto, né, era exatamente aquilo que aconteceria com ele algumas horas depois. Amados, eu gostaria de fazer algumas aplicações importantes sobre esse texto. Muitas vezes, queridos, nós passamos a nossa vida convivendo com muitas e muitas pessoas. Na verdade, a nossa vida sempre é cercada por muitas e muitas pessoas, né? É uma coisa tão ruim sabermos que nesses momentos que nós temos vivido, as pessoas têm estado satisfeitas, né, com o fato de apenas se relacionarem à distância. Eu coloco se relacionarem à distância entre aspas, porque isso não é relacionamento. Na verdade, nós estamos a todo instante cercados por pessoas. Nós estamos cercados por pessoas em qualquer âmbito de nossa vida. Isso começa desde das primeiras horas de vida que nós temos. Nós temos ali o núcleo familiar, nós temos depois a escola, nós temos os vizinhos, nós temos o trabalho, nós temos muitas e muitas pessoas que estão ao nosso redor. Mas muitas vezes nós somos como os discípulos. Nós estamos cercados por pessoas, mas não conseguimos perceber as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes, amados, o que acontece é que as pessoas são ceifadas da nossa vida, né? E nós muitas vezes começamos a nos sentir arrependidos porque nós não prestamos atenção naquelas pessoas que estavam ao nosso lado. Eu queria dizer algumas coisas que podem nos cegar com relação aos nossos relacionamentos. E a primeira questão é essa, idêntica ao que acontece com Judas. Irmãos,
muitas vezes nós temos uma relação utilitarista com as pessoas, assim como aquele homem, ele via em Jesus, né, uma forma dele alcançar algum tipo de lucro, né? Muitas vezes é assim que nós olhamos para a pessoa, muitas vezes nós não enxergamos pessoas como pessoas, mas enxergamos ela como um ativo, algo que pode nos dar algum tipo de benefício. Aquele homem, Judas, ele presenciou os milagres, ele viu tanta coisa, mas ele não via nada além de um passo para aquilo que ele queria. Queridos, eu encontro um paralelo de Judas na história do filho pródigo. O filho pródigo foi alguém que chegou para o pai e pediu a herança antecipada, né? Naquela cultura, pedir a antecipação da herança era o mesmo que dizer: pai, para mim você não é nada, para mim você morreu, o que me importa é tão somente o tesouro que você tem guardado, e já que esse tesouro é meu, me dá, porque eu vou embora, porque você não me importa com você. Amados, muitas vezes nós temos esse tipo de relação com as pessoas, uma relação utilitária. Nós queremos utilizar as pessoas para que elas sejam um trampolim para as coisas que nós queremos. Eu vou falar, irmãos, há tantas pessoas que vivem enebrecidas com o pecado em suas vidas, que elas vivem exatamente como se vivessem sozinhas. Essa é a grande verdade. Vão atravessando essa vida como se estivessem sozinhas. E aí, amados, como às vezes acontecem, né? Elas perdem pessoas amadas e queridas, só aí vão se dar conta do tempo que elas perderam de sua vida por não prestarem atenção, porque o pecado havia tomado seus corações. Isso, muitas vezes, irmãos, é comum em casos de traição em família, quando um dos cônjuges se envolve emocionalmente com uma terceira pessoa e a família deixa de ter completo valor. O pecado, ele nos cega completamente, e às vezes é inacreditável coisas que essas pessoas fazem, porque estão tão envoltas no pecado que não conseguem sentir empatia pelo sofrimento daquelas pessoas que estão ao nosso redor. O pecado, irmãos, ele nos embrutece. Nós precisamos tomar cuidado com o pecado nas nossas vidas. Mas não apenas isso, nós precisamos tomar cuidado também com os nossos desejos, com as nossas realizações. Muitas vezes nós desejamos tanto ser alguma coisa, nós nos dedicamos, fazemos faculdade, né, nos aplicamos, temos sonhos, né, apontamos para os sonhos, assim como os discípulos tinham sonhos, eles queriam ser grandes nesse reino de Deus, mas eles não viram o que Jesus estava falando, não viram o que Jesus estava passando. E muitas vezes nós estamos tão envolvidos com o nosso futuro, né, com aquele ponto futuro, aquele lugar onde eu serei pleno, eu serei realizado, e não importa o que aconteça agora, eu vou lá em direção àquele lugar. E às vezes esse tipo de sofrimento, de sentimento também, né, de pensamento, nos leva para distante das pessoas que estão logo ao nosso lado. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu me lembro, irmãos, e eu digo um testemunho pessoal, numa época da minha vida em que eu estava focando tão somente as realizações dos meus sonhos, dos meus planos, e eu notei, amados, que alguns anos da minha vida haviam se passado e era como se eles não tivessem nem existido, porque eu não tinha nenhuma memória emocional com as pessoas que eu amava. E eu percebi que Deus estava triste comigo pela maneira como eu estava lidando com a minha vida. Eu estava dando mais importante a coisas do que as pessoas. Na verdade, irmãos, coisas, elas precisam ser usadas e não amadas. E pessoas, elas não podem ser usadas, elas têm que ser amadas. É assim que nós devemos colocar o foco de nossas vidas, porque muitas vezes nós amamos as coisas e nós
muitas vezes usamos as pessoas. Nós precisamos inverter isso. E era exatamente assim que os discípulos de Jesus estavam quando eles olhavam para a posição no reino de Deus. Jesus era um trampolim para que eles pudessem chegar onde eles queriam. E ainda, irmãos, e por último, assim como Pedro e a arrogância do seu coração, né? Às vezes nós achamos que estamos percebendo as pessoas, às vezes as pessoas chegam a nós, vêm conversar conosco, vêm falar com a gente sobre os problemas, e a gente para ouvir, mas logo em seguida a gente começa a fazer um grande discurso para aquela pessoa, como se nós tivéssemos todo o conhecimento, como se nós soubéssemos tudo o que ela precisa ouvir para sair daquele problema, quando na verdade o que nós devemos fazer é ouvir as pessoas que estão ao nosso lado. Certamente, irmãos, os discípulos, Pedro, não tinha qualquer consolo para dar a Jesus, a não ser a sua empatia, a não ser o seu amor e a sua solidariedade no momento em que antecedia a sua morte. Certamente era isso que Jesus ansiosamente desejava partilhar, compartilhar com os seus discípulos naquele momento. E é isso, irmãos, que muitas vezes nós deixamos de lado quando nós achamos que somos tão poderosos, cheios de conhecimento, que a gente pode ensinar o nosso irmão, e nessa nós não percebemos a dor e aquilo que ele tem atravessado, seja lá qual for a sua dificuldade. Amados, finalizando a mensagem, depois da morte de Jesus, o remorso, a tristeza e o arrependimento tomou conta dos discípulos. O Judas, nós sabemos que ele se matou. Os discípulos, eles fugiram e se enclausuraram num determinado lugar. Pedro, conforme diz a Bíblia, ele chorou amargamente. Não era, irmãos, choro de luto, mas era choro da decepção consigo mesmo, sabendo que ele havia vacilado diante do Mestre. Até quando, irmãos, nós vamos viver indiferentes com aqueles que estão ao nosso redor? Nós não precisamos passar pelas mesmas decepções dos discípulos. Nós podemos aproveitar os momentos especiais que o Senhor nos concede enquanto estamos convivendo uns com os outros, enquanto o Senhor não nos chama ou chama aquelas pessoas que nós amamos para estar ao seu lado. Nós precisamos aproveitar isso, porque de tudo o que vai restar nessa vida, tão somente o que fica é o amor. Nada vai restar, nenhum bem material, nenhuma riqueza, tudo isso é transitório, tudo isso vai ficar aqui. Mas, conforme diz as Escrituras, o amor é eterno, e isso porque Deus é amor e Deus é eterno. Qualquer coisa que você fizer na vida do seu irmão, qualquer ato de amor, de carinho, de empatia, de sentar ao lado dele, de chorar com ele as suas dores, ou de se alegrar com ele nas suas alegrias, você está partilhando o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele não morreu na cruz do Calvário para nos dar nada material, mas o que ele veio foi partilhar a sua vida conosco. E quando ele, na cruz do Calvário, ele sofre a dor, ele sofre e morre por nós, ele está compartilhando a nossa dor e o nosso sofrimento. Ele veio estabelecer um contato conosco. Deus se fez homem e habitou entre nós. Essa é uma grande verdade que nós precisamos aprender nas nossas vidas, e nós precisamos aprender com Jesus e compartilhar com cada um dos nossos irmãos, os nossos vizinhos, os nossos parentes mais próximos ou mais distantes, os nossos colegas de trabalho, compartilhar a nossa vida, o nosso ouvido, a nossa atenção, o nosso carinho com aquelas pessoas que nós chamamos, que a Bíblia chama de próximo. O nosso próximo, nós devemos prestar atenção no nosso próximo. Nós devemos amar o nosso próximo.
porque isso Jesus estava fazendo aqui nesse momento. E isso Ele está nos ensinando. Amados, nós não precisamos passar pelas mesmas experiências dos discípulos de Jesus, remorso, tristeza ou arrependimento. Você pode viver uma vida plena aqui, buscando amar as pessoas. Se está difícil para você, você pode pedir ao Espírito Santo. Queridos, eu queria dizer uma coisa importante para essa família que está aqui, dizer uma coisa importante sobre o testemunho que nós temos do nosso irmão Cláudio. Eu tenho a certeza, vocês sabem, que o Espírito Santo estava na família de vocês. Vocês partilharam isso tudo que eu vivi aqui. Deus estava presente, vocês compartilharam o amor, vocês ouviam uns aos outros, vocês se preocupavam uns com os outros, vocês oravam uns com os outros. Várias e várias vezes, amados, eu ouvi nesses últimos dias pequenos testemunhos sobre coisas que o Cláudio falou e fez. Aqueles momentos, nos últimos momentos, várias vezes ele declarou o amor dele para a sua família. Eu tenho certeza que isso vocês fizeram para ele também. Isso tudo é fruto do Espírito Santo na vida de vocês. Tenho a certeza. O choro, ele existe. Mas o choro, ele dura uma noite. A alegria, ela vem ao amanhecer. Em breve, vocês terão lembranças felizes, porque o Espírito Santo consolará o coração de vocês como tem consolado. E vocês vão ter lembranças maravilhosas de todas as bênçãos que Deus deu a vocês enquanto Ele estava aqui partilhando a vida deles nesses últimos tempos. E saibam vocês que vocês o verão novamente e compartilharão novamente a vida de vocês, mas na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo. Nós todos estaremos assentados à mesa do Cordeiro, aquele que morreu por nós, para que nós pudéssemos estar num relacionamento eterno com Ele. O Senhor nos chama a sentar à mesa e por conta disso eu gostaria de dar início a esse momento tão especial que é a ceia do Senhor. O Senhor sabe o que é sofrer e por isso nós vamos partilhar da ceia do Senhor nesse momento, sabendo que o Senhor, Ele está aqui conosco e Ele sente as nossas dores, Ele conhece as nossas dores. Quando Ele estava ali naquele trecho de João e Ele vai até o lugar onde Lázaro estava enterrado, a Bíblia nos diz, Jesus chorou. Jesus, Ele sabe o que é sofrer. Ele saiu da eternidade, veio para cá para compartilhar toda a tristeza com cada um de nós. Entendam isso. Ele está com vocês nesse momento. Eu queria, nesse momento, pedir para você pegar, em primeiro lugar, o pão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, dando graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, nosso Senhor tomou também o cálice depois de haver ceado, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Deus amado, Deus bendito, Deus querido, nós somos gratos a Ti. Nós não merecíamos esse amor, mas o Senhor, Ele morreu para que nós pudéssemos nos reconciliar com o nosso Deus. Mas Ele morreu também para que nós pudéssemos nos reconciliar com os nossos irmãos. E nesse momento nós reconhecemos que muitas vezes, Senhor, nós somos falhos,
Muitas vezes nós levantamos a nossa mão para adorar a Ti, mas nós esquivamos a nossa mão do nosso irmão. Nós saímos da presença do nosso irmão e vamos querer entrar, e entramos na Tua presença. Isso não pode ser assim. Senhor, ajuda-nos a viver como Jesus viveu aqui na terra, compartilhando a sua vida, compartilhando, Senhor Deus, tudo que Ele tinha em prol daqueles que o cercavam, em prol da humanidade. Nós oramos, pedindo para que o nosso próximo seja de fato o nosso próximo, como a Bíblia nos diz. Não permita, Senhor Deus, que nós participemos dessa mesa sem que de fato a gente tenha esse entendimento que o Senhor nos salvou para que nós levássemos o reino de Deus para aqueles que não conhecem. Mas não, Senhor Deus, somente com palavras. Se for necessário, dá-nos as palavras, mas ajuda-nos a amar aqueles que estão ao nosso lado. Porque se nós amarmos como Jesus amou, essas pessoas serão atraídas a Ti, Senhor Deus. Por favor, dá-nos compaixão, dá-nos empatia, Senhor Deus, por cada um que o Senhor tem colocado ao nosso lado, Senhor Deus. Que o nosso irmão seja o nosso cônjuge, que o nosso irmão seja o nosso filho, o nosso pai, o nosso avô, a nossa avó, que seja também o nosso irmão carnal, que o nosso irmão seja aquela pessoa que mora ao nosso lado, seja aquele que trabalha no nosso local de trabalho, aquele que estuda conosco. Por favor, Senhor Deus, ajuda-nos a ouvir, a prestar atenção, a se importar como Jesus se importava com cada um de nós. Não permita, Senhor Deus, que a nossa existência aqui seja cercada, Senhor Deus, pelo pecado, pelo egoísmo, fazendo com que a gente não perceba as necessidades de todos que estão ao nosso redor. Tem misericórdia de nós, dá-nos uma vida plena, Senhor Deus, até que o Senhor venha, até que nós estejamos contigo para a eternidade. Nós oramos assim, com a certeza que o Senhor tem nos ouvido. E nesse momento nós queremos orar por essa amada e querida família Ferreira Coelho, Senhor Deus, que tem sofrido tanto nesses últimos tempos, Senhor Deus. Nós oramos para que o Consolador esteja sobre eles. Nós oramos para que o bálsamo do Senhor venha sobre a vida de cada um. E que mesmo nos momentos mais difíceis, as forças desses irmãos sejam renovadas, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E nós oramos para que isso seja uma realidade na vida deles, Senhor Deus. Nós oramos para que toda ferida seja cicatrizada, Senhor Deus, e que o Senhor transforme o lamento em alegria, porque sabemos que o Senhor, Ele pode fazer isso na vida de cada pessoa, Senhor Deus, que tem sofrido nesse momento. Nós oramos para que a paz que excede a todo entendimento possa guardar os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, aquela paz que o mundo não entende, mas que nós, que temos a Ti, e temos o Espírito Santo em nossas vidas, compreendemos que o Senhor possa estar presente em suas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amados, antes de terminar, eu gostaria de fazer uma homenagem, né, ao nosso irmão, dizer o seguinte, que ainda não, tá? Só quando eu dizer o seguinte, que o irmão Cláudio, ele, para quem não sabe, ele também era compositor, ele era um músico hábil, ele chegou a tocar uma vez aqui na igreja, né? Para quem não sabe, ele estava já no processo de vir junto com a família, né, para cá, e eu já estava começando a preparar para que ele pudesse continuar tocando conosco, mas não foi essa a vontade do Senhor, mas ele deixou um legado importante. Eu ouvi uma música do irmão Cláudio, que eu acho que é muito pertinente para esse momento. Eu gostaria de colocar a música aqui, apaga as luzes, por favor, tá? Gostaria de colocar essa música, gostaria que você prestasse atenção na letra que o irmão Cláudio compôs, e ele gravou, e ficou um registro muito importante. Eu tenho certeza que essas músicas, né,
foi o Espírito Santo que tocou no coração deles para deixar esse legado, que sempre vocês tiverem saudade deles, vocês vão poder ouvir a voz dele. E essas letras são testemunho daquilo que o Senhor fez na vida dele. É algo sincero e real. Eu gostaria de mostrar esse vídeo aqui para a igreja. Vou soltar no Paulo. Pode parar. Se logo se desfaz, assim é o sonho da vida para nós mortais. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. E a estrada segue seu curso e assim sempre vai. Vou seguindo nesse caminho, vendo o tempo que passa, não mais voltar, mas eu não sigo sozinho. E no final do percurso, com Deus vou morar. Vou seguindo nesse caminho, vendo o tempo que passa, não mais voltar, mas eu não sigo sozinho. No final do percurso, com Deus vou morar. E onde venho, onde estou e pra onde vou? Perguntas que inquietam muitos corações. Enquanto tento explicar, decidi confiar e ter em Jesus o meu lado nesse caminhar. Vou seguindo nesse caminho, vendo o tempo que passa, não mais voltar, mas eu não sigo sozinho. No final do percurso, com Deus vou morar. Vou seguindo nesse caminho, vendo o tempo que passa, não mais voltar, mas eu não sigo sozinho. No final do percurso, com Deus vou morar. Vou seguindo nesse caminho, vendo o tempo que passa, não mais voltar, mas eu não sigo sozinho. No final do percurso, com Deus vou morar. Vou seguindo nesse caminho, vendo o tempo que passa, não mais voltar, mas eu não sigo sozinho. No final do percurso, com Deus vou morar. Vou seguindo, vendo o tempo que passa, não mais voltar, mas eu não sigo sozinho. Sei com Deus vou morar. Vou seguindo nesse caminho, vendo o tempo que passa, não mais voltar, mas eu não sigo sozinho. Queria chamar aqui a família, né, para a gente poder orar. Alguém quer dar uma palavra?
irmãos, a minha palavra é quase que a mesma do domingo passado. Agradecer a Deus pela vida de cada um, pelas orações. Eu tenho certeza absoluta que a força que Deus nos deu para caminharmos até onde estamos caminhando. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu vi aquela paisagem que estava antes, aquele clima turvo, nublado, assim que eu estou me sentindo no momento, mas a minha certeza é que o sol vai voltar a brilhar. Eu quero agradecer muito, irmãos, e incentivá-los sempre a oração, sabe? Eu acredito que a oração é o nosso oxigênio. A gente pode viver algum tempo sem comer, menos tempo um pouquinho sem beber, mas sem respirar ninguém consegue. E a oração é a nossa respiração. O tempo todo converse com Deus, o tempo todo fale com Deus. Eu me converti aos 8 anos, eu estou com 75. Houveram alguns anos da minha vida que eu me afastei, eu não frequentei a igreja, mas não me afastei do meu Deus. Aí ele via, me acompanhou, me trouxe de volta, me mostrou verdades que eu precisava ver, e eu aprendi a amar o meu Deus muito mais do que antes, devido às experiências que eu tive com Deus mesmo. O sonho de toda pessoa sempre é ser feliz, e esse era o meu sonho de moça. Então eu tinha muito essa vontade. Meu pai faleceu, eu tinha 35 anos, e no cemitério, no velório, no sepultamento do meu pai, uma irmã começou a cantar um hino que dizia que felicidade é ter Cristo ao nosso lado, e por ele ser guardado, ter o nosso nome escrito no céu. Então eu comecei a entender o que era ser feliz. Então eu estava conversando com o pastor Silas de até 35 anos eu vivi muito com Jesus. Dos 35 para cá, Jesus viveu totalmente comigo. Então é que eu incentivo os irmãos a buscarem o Senhor sempre em oração. Faz de conta que vocês estão com Jesus aqui do lado, porque só assim a gente consegue caminhar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na terça-feira à noite, eu conversava muito com Deus sobre o meu filho ficar com sequelas ou Deus levar. Na terça-feira à noite eu sonhei que eu, o Cláudio e a Cláudia íamos num caminho assim de interior. E tinha uma pedreira muito grande na nossa frente, assim, na frente do caminho. Aí de repente surgiu uma onda, como se fosse uma tsunami, que cobriu a montanha e veio em nossa direção. E o Cláudio e a Cláudia estavam assim do meu lado e eles se assustaram muito e desmaiaram. Mas eu fiquei olhando aquilo, quando aquilo de repente veio, mas congelou. A água não bateu, ela ficou congelada. Aí eu falei, crianças, não caiu, não congelou, ficou congelada. Aí a Cláudia levantou e disse, ela ficou congelada. Mas o Cláudio não perguntou. O Cláudio continuou desmaiadinho. No dia seguinte ele deu a parada cardíaca. Então é como se fosse Deus me mostrando que alguma coisa esquisita ia acontecer. Esquisita para mim, mas Deus já sabia o que era, então providenciou com o Senhor. Eu sei que nós estamos um pouquinho adiantados, pastor, mas eu queria. Irmãos, não preste atenção na voz, não, mas na mensagem. Eu queria cantar rapidinho um hino que fala assim: ó. Não existem momentos cruéis e nem portas fechadas nos céus. Se você orar, você vai cantar, tudo vai mudar, porque a oração é um grito de alma, entre as nuvens, indo para Deus, porque solução não existe na terra que traga respostas para os filhos seus, pois Deus, com amor do Pai, nos enche de gozo, enviando resposta do céu. Muito obrigada, Senhor, pelo meu filho, muito obrigada pela minha filha, muito obrigada pelos meus netos, muito obrigada pela minha nora, muito obrigada pelo meu genro, que são os anjos que tu colocaste na minha vida.
Muito obrigada, Senhor, pela minha igreja presbiteriana do Fonseca, que me carregou no colo e eu sei que vai continuar carregando através das orações. Muito obrigado pelo meu pastor, pelo carinho, pela força. Abençoe ele sempre, Pai, a sua família. Abençoe nós, Pai, por favor, proteja os nossos irmãos, os meus irmãos, os nossos queridos, a nossa família dessa coisa tão maldita que está acontecendo, Senhor. Nós sabemos que Deus, Tu és Pai, e Tu cuidas dos Teus filhos, mas sobretudo, Senhor, nos dá um coração sensível, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração vulnerável à ação do Teu Santo Espírito. Que seja assim, Senhor. Eu Te louvo, meu Pai. Glorifico o Teu nome pelos 53 anos do meu filho. 25 ele passou comigo, 28 ele passou casado. Mas em tudo e por tudo, ele sempre buscou glorificar o Teu nome. Muito obrigada, Senhor. Me sustenta, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós nesse momento pedimos ao Deus que nos conhece, ao Deus que sabe as nossas dores, os sofrimentos, que o Senhor possa ajudá-los nesse momento tão difícil. Oramos para que o Senhor possa fortalecê-los. Oramos, Senhor, para que o inimigo não venha se aproveitar dessa situação, para criar confusão, problemas, acidentes. Nos dá paz, dá tranquilidade, Senhor, em meio ao luto, Senhor, à tristeza, que eles possam vir a Te conhecer ainda mais e ainda melhor. Que eles possam, Senhor Deus, ter os pensamentos voltados para Jesus Cristo. E que o Senhor possa livrá-los, Senhor, de toda seta do inimigo. Nós oramos assim. Oramos para que o Senhor possa também estar com o Cláudio, que não está aqui, com a Helena, o Gabriel. Nós oramos para que o Senhor também, pela Tua graça, os acompanhe nesse momento. Oramos porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, é o nosso protetor. Nós oramos por essa igreja, para que o Senhor continue nos livrando do mal, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, de tantas coisas, as balas perdidas, a violência urbana, Senhor. Livra-nos das doenças, Senhor. Livra-nos, nós confiamos no Senhor. Nós não temos, Senhor Deus, como nos proteger de nada disso. A nossa proteção não são os políticos, não é a polícia, não são os homens. Nós continuamos crendo no Senhor, nós continuamos protegidos e guardados pelo Senhor. Amém. Te louvamos pela Sua bondade e Seu amor. Levante suas mãos agora, com as mãos voltadas para cima. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão das consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.